Gente, olha só, entre os 13 principais setores da indústria brasileira, 10 já retomaram ou superaram os níveis de atividade que tinham antes da Covid-19. Olha só que boa notícia. Os maiores registros em comparação com 2019 ficam por conta do cimento, alta de 22%, o papel com um crescimento de 15% e o plástico, que teve uma elevação de 7,9%. Por um lado, bons resultados com a vacinação contra a Covid-19 podem alavancar ainda mais estes e outros setores da indústria e do comércio. Mas, por outro lado, a chegada de uma nova cepa pode levar os governos a mais medidas de isolamento, com reflexo imediato nos custos das matérias-primas, da energia elétrica e da alta nos índices de desemprego. O que a gente pode esperar desse futuro, já que a gente está começando a semana? Vamos debater futuro. Bruna Torlai, você começa. É ótima essa pergunta e essa pauta, Paulo, porque, na verdade, a gente esquece de sublinhar que o agronegócio, que é o carro-chefe da economia brasileira, não parou um dia durante a pandemia. Então, esses dados, na verdade, se a gente for analisar com o devido cuidado, a gente tem que ver bem se isso é uma retomada ou se isso, na verdade, é uma continuidade do que não parou no ano passado, que foram os serviços essenciais, né? Isso seria algo importante, porque em setembro do ano passado, no auge das restrições todas, eu fiz uma entrevista para a revista Esmeril com dois produtores do agronegócio, um estudioso do agronegócio internacional, que estuda justamente a posição do Brasil, e um produtor rural brasileiro, e ambos falaram a mesma coisa. O Brasil mostrou um crescimento incrível nesse setor e, ao mesmo tempo, vários outros setores da indústria foram andando junto e foram crescendo. Então, a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: isso, na verdade, será ou não resultado da retomada ou, na verdade, é algo que vem acontecendo aí desde ano passado? Serrão, sua análise. Muito bem, o presidente Bolsonaro, ele aposta nessa retomada da economia que já está acontecendo aí à vista larga. É fácil. Isso vai acontecer, era previsto que a economia brasileira tivesse a sua retomada depois dessa depressão causada pelo Covid. A Bruna frisou bem, o agronegócio em nenhum momento parou e ele hoje puxa a indústria. Mas é bom tomar cuidado com alguns fatores que às vezes atrapalham o roteiro de sucesso. Temos aí problemas climáticos e energéticos. A seca vai causar o problema de falta de energia. E essa friaca que está vindo por aí pode também abalar alguns pontos na agricultura. Mas isso tende a ser parcial. No âmbito geral, no conjunto da economia, ela está sendo retomada e o presidente aposta isso como grande arma, inclusive eleitoral, para o ano que vem. Constantino, você? Paulo, boa notícia, né? Boa notícia. Algumas emissoras vão, infelizmente, na ótica deles, ter que dar boas notícias porque a economia vai bem. Falavam, a economia vai para depois, teve reportagem longa aí no fim de semana sobre a miséria, da mesma turma que falava, fecha tudo, depois a gente se preocupa com a economia. E agora chama atenção para isso, mas a verdade é que o governo fez muita coisa que tinha que ser feito nessa crise da pandemia e a recuperação, como o antecipado, inclusive, pelo ministro Paulo Guedes, está sendo mesmo em V, o que mostra aí a indústria. 2/3 do PIB, mais ou menos, é serviços, né? Então, aí a gente tem que lembrar que essas restrições, esses lockdowns sem embasamento científico, né, eles punem muito os serviços. E é essa turma que está passando por maior aperto e precisa de uma retomada maior do PIB logo. Deve crescer mais de 5% a economia esse ano, vindo de uma base muito ruim. A inflação preocupa, projetada aí em torno de 6% também, não é pouca coisa. No Brasil não dá para brincar muito com isso. O Banco Central, independente agora, de fato, está atento a isso, fazendo um bom trabalho, mas é um fator de incerteza que fica no radar. E espero que esses governantes aí, né, tenham aprendido a lição de que essas medidas restritivas todas não salvam vida, só geram mesmo desastre econômico. Vide a Argentina. Enquanto isso, Suécia está comemorando 0 mortes de Covid.